Olá pessoal, eu sou a professora Janete de Geografia do Terra Concurso. Está resolvendo algumas questões do concurso ESA com vocês. Vamos lá na primeira questão? A primeira questão é sobre fuso horário brasileiro e diz o seguinte: um navio estava em Angra dos Reis, 44 graus oeste, e saiu para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha, 30 graus oeste, às 6 horas no período da manhã e terá uma duração de 8 horas. Que hora será na ilha de Fernando de Noronha quando o navio atracar, considerando as convenções? Qual foi a metodologia utilizada? A Terra faz um giro de 360 graus e um dia tem 24 horas. Então a gente faz a divisão de 360 graus por 24 horas e a gente vai ter 15 graus, ou seja, a cada 1 hora a gente tem 15 graus. Primeiro ponto é a gente analisar o mapa do Brasil para a gente começar a naturalizar um pouco o fuso horário dentro do contexto brasileiro. O Brasil a gente vai ter 4 fuso horários. Vamos dar uma olhadinha no mapa? O mapa do Brasil a gente vai ter o primeiro fuso horário a partir do meridiano, que é o meridiano central. A gente vai pegar o fuso horário a partir do 2, né, do -2. No contexto brasileiro, a gente vai começar olhando o primeiro fuso horário a partir do -2 em relação ao meridiano de Greenwich, que é o meridiano central. Então, vai ser o primeiro que pega aí é Fernando de Noronha, algumas ilhas de verde. Depois de amarelo, que é o que a gente conhece como o fuso horário oficial, ou horário de Brasília, que é o de amarelo. O de laranja, que pega parte do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazônia, Roraima, metade ali do Pará. E o último fuso horário, que é o -5, que está de rosa, pega parte da Amazônia e o Acre completo. Voltando aqui na questão, a gente precisa destacar os pontos centrais do que a questão está dando como informação para a gente. Então, ó, 44 graus a oeste, então ele estava em Angra dos Reis a 44 graus a oeste e vai sair para fazer uma viagem em direção a Fernando de Noronha. Então ele está aqui no 44 e vem para esse 30 aqui. A gente tem mais ou menos uma distância de 15 graus aí, né? 14 graus, mas a gente coloca 15 graus. E a gente viu que a cada 15 graus equivale a 1 hora. Toda vez que a gente for para o leste, a gente aumenta 1 hora. Quando a gente vier para o oeste, a gente diminui 1 hora. Então, voltando na questão, ó, ele fala que ele vai sair às 6 horas no período da manhã. Então, a gente vai anotando, ó. Ele estava em 44 graus a oeste e ele vai sair 30 graus a oeste, no período da manhã. E ele fala que vai ter uma duração de 8 horas. E que ele saiu 6 horas da manhã. Então, o primeiro ponto aí é analisar quem é que tem 1 hora a mais e quem é que tem 1 hora a menos. Se ele fala que ele está saindo de Angra dos Reis a 44 graus a oeste, e é 6 horas, quando a gente chegar em Fernando de Noronha, vai ser 1 hora a mais, né? Então, em Fernando de Noronha são 7 horas da manhã. E aí, o que a gente tem que fazer? Pegar essas 7 horas e somar com 8 horas, que é o tempo de duração da viagem. Então, 8 mais 7, que horas que ele vai chegar? 15 horas. Então, nosso gabarito, letra A, 15 horas. Vamos para a segunda questão, e essa questão ela vai partir mais para um viés ambiental dentro do contexto brasileiro. Então a questão fala o seguinte: nas últimas décadas, o processo de transformação do uso do solo em função de uma expansão rápida e intensiva da agropecuária provoca inúmeros impactos ambientais no Cerrado, entre os quais erosão profunda que atinge o lençol freático, que denominamos. Então, para essa questão, a gente vai fazendo pelo processo vai descartando as questões que não têm muita ligação com o que ele vai abordar dentro do enunciado. Então, no enunciado, ele vai dar as causas do problema ambiental. Então, primeiro, a expansão rápida e intensiva da agropecuária,
e ele vai falar sobre o processo de erosão e que vai chegar ao lençol freático. Todas as alternativas envolvem a questão do intemperismo químico, né, que seria um intemperismo vinculado com a água. O intemperismo, de certo modo geral, ele seria o desgaste, né, da rocha, dos seus minerais, por meio do processo químico, físico ou biológico, que é o que a gente pode encontrar. Então, a letra alternativa A, ele fala sobre as vossorocas, ou também a gente pode encontrar como bossorocas, mas o nome mais adequado na literatura brasileira seria vossorocas. O que são as vossorocas? É um processo de erosão, geralmente causado por uso inadequado do solo, né, desmatamento, uso intensivo de agropecuária, retirada da vegetação originária, e aí a gente acaba deixando esse solo exposto. Quando a gente deixa o solo exposto, ele fica suscetível ao processo de erosão pluvial, que seria o processo de erosão gerado pela chuva. O solo vai estar exposto e essa chuva ela vai atingir o solo com uma intensidade maior. Em função da gente não ter mais essa vegetação originária ali, o solo ele perde a sua estabilidade. Perdendo a sua estabilidade, a gente gera um processo de erosão mais intensa. Esse processo de vossoroca ele começa inicialmente com o que a gente chama de ravinamento, as ravinas, que são sulcos, né, gerados pela corrente de água que vai passar ali dentro dessa superfície. Então, logo de início, a gente já vê que as vossorocas, elas são basicamente as que vão envolver o lençol freático, né? Porque no contexto brasileiro, ela é uma dos processos ambientais que mais degradam e que é muito difícil reverter o impacto ambiental. Por que não pode ser as outras alternativas? A B, ela fala sobre o processo de assoreamento. Assoreamento, ele geralmente vai acontecer nos rios, né? A gente tem ali a chamada mata ciliar, à margem dos rios. O ciliar das matas, ela diz respeito aos nossos cílios, né? Os cílios, eles servem para proteger os olhos de possíveis poeiras, sedimentos. E a mata ciliar, que está à margem do rio, ela funciona no mesmo sentido, né? Ela está ali à margem do rio. Quando eu retiro essa vegetação, toda mata ciliar ela é uma APP, área de preservação permanente. Então, se eu retiro essa mata ciliar, o meu solo fica completamente exposto. Então, tudo que está ali à margem desse rio, esse solo vai acabar erodindo, porque perde a sua estabilidade e vai ocupar o leito do rio. Então, a gente deixa o leito do rio muito curtinho e aí gera o processo de assoreamento. Como se a gente tivesse um copo de água, sei lá, de 500 ml. Se eu coloco ali 200 ml de água, eu não tenho mais os 500 ml cabendo dentro desse recipiente. Então, a água vai transbordar. Então, além do assoreamento gerar um impacto para o próprio leito do rio, porque eu diminuí a capacidade de oxigenação, porque o leito está menor, eu gero um problema socioambiental, né, social, porque essa água que ficava dentro desse leito transborda e vai ocupar áreas de ocupação mais próxima. A alternativa C, a laterização, geralmente ela está associada com o processo de lixiviação, que é a alternativa abaixo. A laterização é uma espécie de concentração dos sais, geralmente em solos que tem uma concentração maior de alumínio, de ferro, e aí é como se ele estivesse criando uma crosta, né? Então ele vai gerar uma compactação desse solo. Então não é uma alternativa que está ligada diretamente com a atingir o lençol freático, como o enunciado da questão coloca. A alternativa D, que é a lixiviação é como se ela fosse uma lavagem do solo. É como se eu estivesse lavando o solo verticalmente. E aí o problema dessa lixiviação, na verdade, ela é um processo natural, né? Ela só vai sendo intensificada em função da retirada do desmatamento, de alguma ação antrópica sobre o solo, e aí a gente acentua. E qual o problema da lixiviação? Ela vai permitir que esse solo vá perdendo os seus nutrientes, porque essa lavagem da camada do solo, ele vai tirando os nutrientes químicos, os elementos químicos desse solo, da parte superficial, e vai levando esse solo. Geralmente, isso vai acontecer em solos que têm uma declividade maior, né? E aí ele vai levando esse solo, esses nutrientes, para camadas mais rebaixadas da superfície do relevo. Então, não tem muita ligação com o que ele coloca no enunciado, que é atingir o lençol freático. A arenização, que é a nossa última alternativa, diz respeito a um processo muito parecido com a desertificação. Só que a diferença que muito se confunde, né, a arenização com desertificação, é que
A desertificação ela vai acontecer geralmente em ambientes áridos e semiáridos e ela é são geradas pelos mesmos fatores, né? Uso inadequado do solo, desmatamento, uso intensivo de fertilizantes. Só que a arenização ela vai acontecer em ambientes que tem uma quantidade de chuva em uma certa abundância, tanto que é comum na nossa região sul, porque o solo ele já tem uma propensão a ser arenoso. Já a desertificação geralmente acontece no Nordeste brasileiro, tem uma preocupação muito grande de acontecer no norte do Brasil, e é em função, e aí a desertificação seria também pelo mesmo processo, num processo parecido, só que ele vai acontecer em ambientes áridos ou semiáridos, o que não acontece no processo de arenização, mas os fatores, as causas, né, que geram esses processos são exatamente os mesmos, só que a composição do solo, o clima influencia para que os processos sejam diferentes. Então, para essa questão, para essa segunda questão, essa segunda resolução, a gente tem a alternativa A, que já foi a primeira ali da gente marcando, porque ela é a única que vai atingir de fato os níveis do lençol freático. Vamos lá na questão 3. Na faixa leste do Brasil, desde o século XVI, um domínio natural sofreu extensiva devastação provocada por extração de pau-brasil, plantio de cana e café, expansão urbana e implementação de eixos de transporte. Atualmente, restam apenas 8% deste domínio natural denominado. Então, essa questão não precisa saber muita coisa sobre os outros domínios, aparentemente, né? Principalmente porque ele já aborda que é a faixa leste do Brasil. Então, ele vai te dando uma certa localização e aí você vai marcando os pontos principais que ele vai te dando no enunciado da questão. Então, olha, ele falou que fica na faixa leste do Brasil. Extensiva devastação provocada pela extração do pau-brasil, então tem que lembrar de onde começa, né, o processo colonial no contexto brasileiro, plantio do café e cana, e aí a gente vai olhando principalmente porque ele fala que resta 8% desse domínio. Existem 2 domínios dentro do contexto brasileiro. Então o primeiro é a Mata Atlântica, que é conhecido como mares de morros também, e o segundo é o Cerrado. E aí como que a gente vai diferenciar? Vamos ir por processo de eliminação. A alternativa A, que diz respeito aos pampas, tem que lembrar que os pampas, ele fica lá na região sul, que é conhecido como pampas ou campos sulinos, né? Fica no extremo sul do Brasil, é um solo, o próprio nome já diz, campos sulinos, ele lembra mesmo uma ideia de campo de futebol, ele é arbustivo, então não tem muita vegetação, o solo ele não é tão propício para o cultivo de cana e açúcar como o enunciado colocou pra gente. A alternativa B, que diz respeito à Mata Atlântica, ela sim é a alternativa que a gente tem que se atentar, porque a Mata Atlântica, ela basicamente fica em todo o litoral brasileiro, desde do Nordeste brasileiro até parte aqui do Sudeste, pegando um pedacinho ali do Sul. E é a vegetação que, logo que os colonizadores chegaram, é ela que vai estar, a princípio, à vista. Então, essa alternativa a gente já podia colocar como correta. Ela é a correta, na verdade, né? E por que não pode ser as outras? A alternativa C, que diz respeito ao complexo do Pantanal, ele, na verdade, não é um domínio de fato. A gente tem, dentro do contexto brasileiro, os domínios com suas características, né, mais marcantes e uma faixa de transição, porque não existe uma linha, né, aqui começa o Cerrado e do outro lado começa a Mata Atlântica. Não, existe uma área de transição onde a gente vai ter uma mistura, tanto de um determinado domínio quanto de outro. E o Pantanal, o Mato Grossense, ele vai ser uma área que é uma área de transição, ele fica ali na área do Mato Grosso, né, é considerada a maior planície de inundação do mundo. Então, a gente já pode descartar essa alternativa. A alternativa D, que fala sobre o Cerrado, o Cerrado também ele tem uma devastação muito grande, mas ele não tem um solo tão propício para o plantio de cana, de açúcar, como o enunciado coloca para a gente. Ainda mais porque como ele fica na região centro-oeste, né, mais concentrado na região centro-oeste, ele pega parte de Minas, né, que é daqui do Sudeste, ele a princípio não foi o que, né, teve a devastação mais acentuada como ele coloca aqui desde o período colonial, então não seria essa.
A alternativa E, que fala sobre floresta amazônica, é muito parecida. Ela não fica na porção leste, como lá na primeira linha da alternativa ele coloca. A floresta amazônica, ela está mais ao norte, né? Está bem mais distante, apesar de sofrer também um certo processo de devastação. Ela não vai ser, a gente vai descartar ela, principalmente pela localização que ele dá dentro do enunciado. Portanto, a alternativa correta é a Mata Atlântica, que se aproxima mais do que o enunciado vai propor para a gente. Vamos para a questão 4. A questão fala o seguinte: a sub-região nordestina que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, localizada entre o litoral úmido e o semiárido, é chamada D. Então a gente tem que pegar o que o enunciado está colocando como ponto principal. Então ele já disse mais ou menos a localização. Então está entre o litoral úmido e o semiárido. Então tem que ter o mapinha das regiões, das sub-regiões nordestinas na cabeça, porque aí não tem risco de errar essa questão. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Olhando para o mapa, são duas sub-regiões que a gente tem que se atentar, que é a região do sertão e a zona da mata, porque é ela que está ligado com um pouco das características que ele diz aqui no enunciado. A número 4 aí, que é a zona da mata de amarelo, ela é basicamente a nossa floresta amazônica. Elas têm as mesmas características: vegetação densa, latifoliada, hidrófila. Então ela tem essas características de ser uma vegetação de um ambiente mais litoral. Quando ele destaca litoral úmido no enunciado, ele já está dizendo para a gente que não pode ser a zona da mata, que é a alternativa D que ele coloca. Por que não pode ser a zona da mata? Porque a zona da mata é o litoral úmido. Então a gente já está localizando aí que o litoral, o próprio nome já diz, está no litoral. E a zona da mata, ela tem essas mesmas características. Ela é a nossa Mata Atlântica, assim como o litoral úmido, que é a nossa Mata Atlântica. E aí uma característica importante aqui, quando ele diz respeito ao litoral úmido, é justamente essa característica de úmido, é justamente a influência que o oceano, no seu processo de liberação de umidade, dentro da lógica do ciclo hidrológico, gera para essa vegetação. Então a gente tem uma umidade maior nesses ambientes em função da liberação dessa umidade, que é o que a gente chama dentro da geografia de maritimidade, né? A influência que o mar dá sobre as áreas costeiras ou as áreas mais próximas desses corpos hídricos. O semiárido, ele fala aqui, ó, localizada entre o litoral úmido e o semiárido. O semiárido aqui, a característica que ele está dando para a gente é que seria o sertão, né, que tem mais ou menos essa característica. Então, a gente já elimina a alternativa A, elimina a alternativa B, e aí a gente vai para a parte do agreste, né? Eliminando a alternativa A e a alternativa B, a gente volta para o mapa para conseguir se localizar melhor em relação às alternativas. Então, ó, ele falou sobre o agreste. Olhando no mapa, o agreste está localizado aí no númerozinho 3, ele está de roxo. Ele é considerado uma área de transição entre o meio norte, que é a nossa Mata Atlântica, e entre o sertão nordestino, que é a parte de laranja, aí olhando o mapa. E é o que ele fala no enunciado, né? A localização da área da sub-região que ele está colocando para a gente é justamente uma área de transição entre o litoral úmido, que está no litoral, Mata Atlântica, ou seja, zona da mata, e o semiárido, que seria essa área aí, esse número 3, olhando no mapa, que seria o que a gente considera como sertão. Então, a alternativa correta seria justamente o agreste, porque o agreste é a área de transição entre a zona da mata e o sertão nordestino. Alternativa D, por que não pode ser meio norte, né? O próprio nome já está induzindo para a gente, meio norte, está próximo lá da região norte, é a área de transição entre a floresta amazônica e o agreste, e não é isso que ele coloca no enunciado. Então a gente já descarta também a alternativa D. E a alternativa E seria recôncavo baiano. Não tem como ser, porque o recôncavo baiano ele está localizado inteiramente dentro da Bahia. Então, ele não é uma área de transição, como ele coloca ali no enunciado, né? Que se estende desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. A gente elimina o recôncavo baiano, influenciado pela localização dele. Ele está dentro do contexto da Bahia ali. Então, ele não passa pelo Rio Grande do Norte. Então, a gente já eliminaria basicamente pela localização que ele dá no enunciado.
Portanto, a alternativa correta é a C, em função das características que ele dá no enunciado, e tem que ter esse mapa em mente, né? Ter mais ou menos a localização dos estados, não precisa gravar, obviamente, tudo, mas a localização em ordem certinha dos nomes das sub-regiões é importante para não confundir uma coisa com a outra. E aí vai associando o nome dessa sub-região com a própria localização, ó. Meio norte, está próximo do norte, né, da floresta amazônica. Depois a gente tem o sertão nordestino, e aí com todas as características, ele é maior, né, tem uma presença maior dentro do contexto nordestino. E aí depois a gente tem o Agreste, que é justamente uma área de transição entre o sertão e entre o litoral úmido, que ele coloca aqui, que seria a nossa zona da mata. A gente fica por aqui, até a próxima vez. Terra Concurso, aqui a equipe faz a diferença.